É isso aí, gente. Tá piscando, tá gravando, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Como vocês estão? Estão investigando, estão buscando, o fogo está ardendo nos vossos corações, está consumindo os seus dias e vocês não conseguem descansar sem descobrir a verdade, o que rege o mundo, o que rege a vida, para onde nós vamos, quem nós somos, por que estamos aqui. Diria Heráclito de Éfeso, o fogo tudo consome. É sobre esse grande pensador que nós vamos falar hoje um pouquinho, tá bom? Mas antes disso, eu preciso degustar o meu cafezinho da manhã. Bem-vindo ao seu, ao nosso café filosófico. Ah, mamma mia, mamma mia. Oh, muito bom mesmo. O primeiro café do dia é extraordinário de bom. Pessoal, desculpa aí minha touquinha, tá bom? Mas São Paulo tá bem frio. Quem é de São Paulo aí, capital, sabe o que eu estou falando. Então, desculpe aí, tá certo? Sei que não tá tão bonito aos olhos, mas é que tá meio frio em São Paulo, realmente. Então, tá. Os pré-socráticos, para quem não sabe, né? A maioria desses grandes filósofos, né, dos pré-socráticos que se dispuseram, né, a prescutar esse princípio arqué, né? A maioria deles, né, estavam ali na cidade né, da Joânia Antiga, tá certo? E nessa Joânia Antiga tinha alguns povoados, só para que vocês possam entender. Né, a exemplo, tinha Mileto, que é de onde vem né, os Milécios, né, que é Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Aí nós temos agora né, Heráclito de Éfeso, que também é uma das cidades ali. Acho que tinha acho que umas 12 pequenas né, povoados assim ali na Joânia Antiga, tá certo? Até o próprio Pitágoras, né, ele é também de uma dessas regiões ali né, da Joânia Antiga. Então, para você entender como Joânia, né, a Joânia Antiga, né, esses povoados ali, foi um grande celeiro de grandes pensadores. E Heráclito de Éfeso também, né, como um desses pensadores pré-socráticos, ele veio também desse grande celeiro. Né? Então, Heráclito, ele, na minha opinião, ele vai elevar o pensamento né, da escola de Mileto, tá certo? É aquilo que eu venho falando, lembra para vocês? É um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, ou seja, o pensamento, né, quando ele começou a ser levado para o campo do debate, do diálogo, da razão lógica e tudo, ele começou a aflorar, né, esse pensamento mais crítico, né, a partir da lógica, a partir da razão. E Heráclito ele é um desses filósofos também que vai elevar o patamar do pensamento da escola de Mileto, tá certo? Para Heráclito, por exemplo, né, ele acreditava que o fogo, né, era o princípio de tudo, arqué, esse fogo que queimava, né, ele queimava, exemplo, de cima para baixo, né, do fogo que ardia vinha a água, da água vinha a terra, da terra vinha outras substâncias, né? Mas Heráclito, além desse princípio, né, do fogo, Heráclito ele se deleita também a explicar, né, outras coisas. A exemplo que ficou muito famoso, né, que o homem não pode se banhar no mesmo rio duas vezes, né? Porque tudo é movimento constante, ou seja, tudo está em alto movimento sempre, tá certo? Ou seja, em cada milésimo de segundo, né? As coisas já se transformaram. Exemplo, o homem entra dentro para você entender esse pensamento, né? Como já outras pessoas já devem ter explicado várias vezes, mas se um homem entra dentro de uma água, né? O rio, como ele é fluente, tá certo? Ele está sempre em constante mudança. Então, o homem vai entrar uma vez e quando ele entrar novamente, o curso do rio, como ele está em sempre constância, né, em constante mudança, ele vai realmente não vai se banhar. Mas a vida também, segundo o pensamento de Heráclito, é assim, é uma constante mudança. O homem nasce, né, nasce criança e vai uma em eterna evolução até chegar a ser adulto, chegar a ser velho e assim por diante.
E tudo no universo, segundo o pensamento de Heráclito, é uma constante mudança, né? Um constante fluir. Não sei se você me entende. E Heráclito também, ele vai trazer o pensamento dos contrários. Lembra dos contrários, né? O quente, o frio, o sol, a lua, tá certo? O gordo, o magro, o bem, o mal. E como que a gente podemos entender esse pensamento, que também é bem interessante? Para você entender, a gente só sabe o que é bom porque a gente sabe o que é ruim. A gente só sabe o que é mal porque a gente sabe o que é bom. A gente sabe o que é doce porque a gente sabe o que é salgado. A gente sabe o que está quente porque a gente sabe que está frio. Tá certo? Então, a nossa vida ela é regida dos contrários, tá certo? Ou seja, faz parte do nosso, né, desenvolvimento, né, como seres humanos. Porque imagina vocês, se existisse só o bem, né? As pessoas andariam assim nas ruas. Não teria um dia melancólico, né? Não teria um dia de tristeza. As pessoas andariam assim, em eterna alegria, né? A pessoa ficaria triste. Então imagina um mundo que as pessoas não ficam tristes, não ficam melancólicas, onde as pessoas não ficam deprimidas, não ficam para baixo. Talvez seria um mundo, uma utopia, né? Seria um mundo inimaginável. Eu acho que nem existe um mundo dessa forma, né? Será que existe? É de se pensar. Tem quem acredita que existe, que vai ter um mundo aí onde a gente vai ficar só. Eterna felicidade, não vai haver tristeza, não vai haver nada. Então não vai haver contrários, né? Então aqui é onde a gente podemos vivenciar todas as nossas experiências, tá certo? De coisas boas, de coisas ruins. A gente sabe que é a falta de dinheiro, mas também sabe que tem dinheiro, entendeu? A gente, às vezes você não vai conseguir, né, galgar e ser um bilionário, né? Mas tá certo, o cara é bilionário, mas ele também tem os seus momentos de tristeza. Tá certo? Porque se não fosse assim, né, não teríamos pessoas que se matam, né, não, se drogando, ou dando tiro na própria cabeça, porque está passando por um momento difícil, né, psicologicamente, tá certo? Passando por uma melancolia, uma depressão, e a pessoa vai dar cabo à própria vida, mesmo ela tendo os cofres cheios, entendeu? Ou seja, nesse mundo que nós vivemos, nós sempre vamos ter esses contrários, tá certo, pessoal? E sobre Heráclito, o pensamento de Heráclito, é o que realmente eu queria falar para vocês, né? É sobre esses contrários, porque eu acho bem interessante, tá certo, pessoal? Porque tem pessoas que pensam dessa seguinte forma: o homem pecou lá no Jardim do Éden, né? E o homem era um ser perfeito. O homem, só que o homem não conhecia o que era mal, ou seja, o homem não tinha conhecimento do que era mal. E só que o que eles não observam, tá, gente? Não é cada um com a sua religião, não é só o pensamento meu, certo? Como eu penso hoje. Mas imaginem vocês, né? Desse conto de fábula lá do Gênesis. Se o homem não tinha um mal dentro dele, como que ele ia saber, né? Depois que ele foi, entre aspas, enganado pela serpente, como que ele ia saber que aquele fruto realmente era mal? Se ele não tinha maldade. Para que você possa, né? A negar alguma coisa, você tem que ter o mal dentro de você. Você tem que ter a desconfiança. Você fala, não, você está querendo me dar essa maçã aí, mas o Deus me falou que vai me fazer mal. Então ele tem que ter essa desconfiança. E quando o ser é um ser puro, entendeu? É como se fosse um bebezinho de colo. Se você dá para ele leite, ele toma leite. Se você dá para ele Coca-Cola, ele vai tomar Coca-Cola, só que vai fazer mal a Coca-Cola. Então você não vai dar. Por quê? Porque aquele bebê, né, aquela criança ainda muito tenra, né, ele não tem a capacidade cognitiva, né, de distinguir o que é bom e o que é ruim para ele. Aí quando ele vai crescendo, ele vai conseguir distinguir, entendeu? Então, sendo Adão e Eva, né, esses seres perfeitos, como querem desenhar nessa mitologia, como que eles iriam saber o que era mal? Não tinha como. Então, realmente, se aquela serpente foi lá tentando enganar eles, ela conseguiu, porque eles não tinham esse princípio. Ou seja, querendo ou não, então a serpente, tá? Ó, cuidado. A serpente acabou foi ajudando, né? Para que eles viessem entender o que era bom e o que era ruim. Então, por isso que eu falo para vocês, esse princípio de Adão e Eva, para tratar aqui dos contrários do pensamento de Heráclito, ele é simbólico para vocês verem, né? Se não houvesse ali o mal dentro do homem, ele não tinha essa maldade, essa malícia, né? De investigar até aquele fruto ia fazer ele cair dessa santidade que ele estava, entendeu? E outra coisa, né?
Só para as pessoas ajudar vocês a pensar um pouquinho, né? Não tem como todos os seres terem vindo de Adão e Eva. Aí, para você entender um pouquinho melhor, né? Os contrários, estou falando de contrários, tá? Nós temos os brancos, nós temos os negros, nós temos os amarelos, nós temos os japoneses, nós temos os chineses, nós temos os alemães, nós temos os africanos, nós temos os indianos, tá certo? Nós temos vários povos, várias nações, cada um com a sua característica. Então, me explica aí você, que defende a tese que realmente o Gênesis de Adão e Eva ele é verdadeiro, se Adão era negro e Eva era branca, se Adão era indiano, se Eva era africana, se Adão era alemão e Eva era, sei lá, chinesa. Então, para você ver que não casa, tá certo? É, sim, uma mitologia, tá certo? Para se explicar algo, né? Como a cosmogonia, né? Através dos mitos, tá certo? E aí eu aceito. Mas querer defender que realmente esse pensamento de Adão e Eva foi algo que aconteceu, gente, hoje não dá, tá certo? Mas respeito a sua opinião. É só para você entender os contrários. Então, gente, Heráclito contribuiu e muito, tá certo? Eu fiz aqui, lógico, abri um parênteses imenso aqui para poder tentar explicar para vocês, tá certo? O que eram os contrários de Heráclito. Neste vídeo, né, eu tentei trazer mais esse pensamento dos contrários de Heráclito, né? E desse pensamento do eterno fluir, né? Porque isso tudo está em constante mudança, né? Como eu falei para vocês. Ou seja, a cada milésimo de segundo, tudo pode acontecer. Essa casa onde eu estou, agora ela pode desabar em apenas um segundo, né? Pode agora mesmo cair um meteoro. Então, tudo é uma eterna mudança constante. Nós estamos em eterna... A partir do momento que a pessoa nasce, ela já começa nesse processo de mudança, né? Ali começa já... Desde que ela nasce, já desde do ventre mesmo, ela já está em eterna mudança. Ela começou já a ser trabalhada, né? Então ela está ali, né, se alimentando, crescendo e tal, nasce. E depois que ela nasce, ela começa a vir nesse processo de envelhecimento, né? Ou seja, caminhando para a morte, por assim dizer. Então ela está em constante mudança. Nem nasceu praticamente, já está em eterna mudança, tá certo? Então tudo muda, né? Tudo muda, tudo. Apesar de nós não ter coisas que nós não notamos, né, nossos olhos nus, físicos, mas tudo está em constante mudança nesse pensamento de Heráclito. Então Heráclito, para mim, com certeza foi um filósofo assim fundamental, né, para o pensamento do Ocidente. Não sei se vocês pensam assim, mas só desses pensamentos de Heráclito a gente poderia tirar várias lições, como essas que eu acabei de citar aqui agora. Então, tudo está aí em constante mudança, né? Ninguém vai se banhar no mesmo rio duas vezes, tá certo? E os contrários, eles são de extrema e fundamental importância para nosso desenvolvimento como seres humanos, né? Das comparações de tudo está aí, né? O doce, o salgado, o frio, o quente, né? Porque é necessário. Os 4 elementos estão juntos, né? Então não tem como a gente separar. Nós somos seres duais, nós somos seres que depende da terra, nós somos seres que dependem da água, do fogo, do ar e tudo que nos envolve acerca disso, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, deixe seu comentário, o que você achou que eu posso melhorar, tá certo? Eu quis aqui trazer um pouquinho para vocês desse pensamento de Heráclito de uma forma diferente, descontraída, até porque a internet já diluiu muito, né, sobre o pensamento de Heráclito. Se você buscar um pouquinho, você vai encontrar. Então, eu tentei trazer aqui, eu sempre busco trazer aqui para vocês algo do meu pensamento, lógico, não fugindo do pensamento do filósofo, né, mas trazer da minha forma de explicar, certo? Lógico, de forma fidedigna, mas com a minha forma de explicar isso para vocês. Tá certo, pessoal? Então, um forte abraço a todos. Paz profunda e fiquem com Deus do vosso coração.